Praça na Vila Abaeté é revitalizada com direito à inauguração de areninha de futebol, quadra de basquete, de vôlei, academia para a terceira idade e playground para as crianças. Solidariedade que aquece. A Câmara também fez sua parte e entregou os agasalhos arrecadados na campanha de inverno. Professor de Economia traz estratégias para você aproveitar as férias de julho sem comprometer o seu orçamento. Meio-dia e 10, esses são os destaques da edição desta segunda-feira, 16 de junho de 2025. Participe com a gente, envie a sua sugestão de pauta para a redação da TV Câmara Campinas. Anote aí o WhatsApp, 19 978293776. Se você preferir, você pode inclusive apontar aí a câmera do seu celular para o QR Code que aparece no seu vídeo e entre em contato direto com a gente. Nós vamos abrir a edição de hoje falando das notícias da metrópole, o que acontece aqui em Campinas e região, e a gente fala já de oportunidade de trabalho. Nós vamos aqui falar justamente sobre as vagas do CEPAT. Eu vou aqui, inclusive, que eu já estou logada no CEPAT para ver quais são as vagas que tem aqui, e nós vamos falar de algumas delas. Você entra lá no site cepat.campinas.usp.gov.br. Nós estamos aqui, olha, nós vamos falar de algumas vagas que aparecem hoje. Começa por açougueiro, porque são mais de 500 vagas. Depois, ajudante de eletricista. Você vai entrar no site e vai ver o detalhe de cada uma dessas vagas para que você possa, enfim, aí se credenciar para uma delas. Importante lembrar que você não precisa ir direto ao CEPAT. Você pode, já na última página, a gente lembra que está em ordem alfabética, essas 500 vagas. Nós temos aí, por exemplo, auxiliar de expedição, auxiliar de limpeza, vários, inclusive, de auxiliar de limpeza. Cada um desses é em uma empresa na cidade de Campinas. Temos vagas no Recanto Fortuna, no Taquaral, Jardim Flamboyant, Nova Aparecida. E aí a gente tem, no último, olha, já vamos lá em servente, serralheiro, salgadeiro, vendedor. Então você pode concorrer a uma dessas vagas. A gente lembra que o atendimento você pode ir lá no chat, justamente que está no cepat.campinas.sp.gov.br, e você pode já pedir a sua carta de recomendação. Em Campinas são 3 unidades. A do centro fica na Avenida Campos Sales 427. Nós temos na unidade do Ouro Verde, que fica dentro do Orto Shopping Ouro Verde, lá na rua Armando Frederico Reganeschi, 61, no Jardim Cristina. E a unidade do Campo Grande fica na rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia. E a gente continua aqui com as notícias da metrópole, olha só, dando continuidade à série que comemora meio século do Museu da Imagem e do Som de Campinas. Nós vamos conferir a reportagem que trata do cinema e do cineclubismo. Hoje, mais de 20 coletivos exibem filmes diariamente de forma gratuita e curadoria democrática. Tudo isso no coração da cidade, no Palácio dos Azulejos. Os detalhes com a Alexandra Dias no 4º episódio da série especial dos 50 anos do MIS. Uma grande conquista do Museu da Imagem e do Som de Campinas foi justamente na contramão do fechamento das salas de cinema do centro da cidade, conseguir a Sala Glauber Rocha, com 72 lugares, climatizada, com acessibilidade e dentro do MIS. Quando eu chego no Museu da Imagem e do Som em 2015, eu conheço, né, até porque já transitava aqui, era um ávido frequentador do Museu da Imagem e do Som, os curadores, e via o quão
eles tinham um trabalho importante para a cidade, que fazia com que nós tivéssemos, não só em Campinas, mas também para a região metropolitana, uma programação de muita qualidade. Nesse sentido, eu vendo o esforço dele e onde acontecia esse cineclubismo, que era em salas, em espaços não adequados, mas que tinha uma grande participação. Então, esses curadores me motivam, além do público, pelo esforço e também pelas dificuldades. Antes, as pessoas que tinham mobilidade reduzida, elas eram restringidas de poder participar das sessões de cinema, porque elas eram nas salas, na parte superior. Fora isso, não tinha uma climatização, fora isso, não tinha um som, um projetor adequado. E nisso eu começo a me empenhar a fazer de uma forma, buscando parcerias para poder entregar essa sala para a população. Então é um esforço de um gestor apaixonado pela história e pela memória do Museu da Imagem e do Som e que fez o possível e impossível para que pudéssemos ter uma sala de cinema pública aberta para a população de Campinas. O movimento cineclubista, que utiliza a Sala Glauber Rocha para a exibição dos filmes, conseguiu um feito inédito, uma curadoria plural e democrática. A autogestão, que é o que ocorre na programação de cinema do MIS, aponta numa outra direção da relação do cidadão com o Estado. O espaço é público quando o cidadão ele ocupa o espaço, decide sobre ele, os problemas do espaço é um problema dele também. Essa ideia da autogestão não fui eu. Eu nunca planejei, nunca pensei nisso. Aconteceu. Foi em meados dos anos 90, o Museu da Imagem do Som tinha sido transferido, ficou 5, 6 anos, no Lago do Café. E o museu, desde a sua origem, e eu conheço o museu desde quando ele foi fundado, primeiro como frequentador, né, aprendiz e apaixonado por cinema, e depois aí eu prestei concurso e tornei funcionário concursado de carreira. Né? Então eu conheço a história do museu. E desde o senhor Henrique Oliveira, Daís Peixoto, todos os coordenadores por aqui passaram, sempre mantiveram exibições de filme. Então a autogestão, ela nasceu já sendo uma autogestão, né? Por iniciativa do Adriano de Jesus, que ele continuou. Aliás, ele é curador até hoje. Desde aquela época, ele criou um ciclo que chama Diversidade Cultural, Outras Linguagens, Outros Olhares. São sempre filmes de países cuja cinematografia não conhecemos muito, né? Então tem muito da África, da Ásia e também da América do Sul. Tem muitos países fazendo uma produção interessante que não entram no circuito comercial, não são exibidos. Então ele continua até hoje fazendo esse ciclo. E logo depois apareceram os jovens, estudantes da PUC, e foi crescendo, crescendo, crescendo. Até que em 1996 viemos para cá. Então foi assim um processo de construção, de iniciativa do próprio cidadão comum. A única coisa que eu fiz foi acolher. Antes da pandemia, os cineclubes exibiam mais filmes de cunho político-crítico e depois foi resgatado o viés mais artístico, com filmes cult, de arte e de diversos países. Meados dos anos 2014, teve um curso aqui de História do Cinema, né, com o professor Orestes, com o Joaquim. Eu sou uma das pessoas que fez esse curso. Terminado o curso, a gente tinha visto excertos de 600 filmes, tinha que ver o filme inteiro. E a gente foi discutindo, montamos um cineclube que está completando 10 anos agora. Foi uma varredura na história do cinema, a gente está chegando no final dele, né, já está nos anos 2000, 300 filmes. Então assim, a gente tem um trabalho muito intensivo, né, de divulgar a cultura, de debater, porque vendo a arte como expressão de si mesmo, a gente tem cinema nacional e cinema nacional na comparação com outros cinemas. Eu costumo dizer simplificadamente que nós temos 3 tipos de público. Tem aquele que é cinéfilo, que vem porque quer debater, seja lá qual for o filme, porque tem um conhecimento, um repertório, um negócio, e contribui muito para o debate. Tem aqueles que gostam de cinema. Esses que gostam de cinema, vêm. No começo, tem gente que fala assim, eu não entendo nada disso, mas começa a se envolver nos debates. E tem aquelas pessoas, essa aqui é o único cinema gratuito no centro da cidade de Campinas. O acesso dele é para todos.
para todas, para todes. Este é o lugar que poucos, né? É o único lugar que tem para ir, a única forma de lazer. Então, assim, essas pessoas são muito importantes para nós também, igualmente aos outros. E na hora do debate, seja qual for a origem desse espectador, ou mesmo o curador, estão todos no mesmo nível. Porque a gente está conversando sobre percepção, né, sobre encontro com o filme e o afeto que ele nos trouxe. Então, isso é maravilhoso, isso é do cineclubismo mesmo, né? Quem gosta de cinema, e quem não gosta aprende a gostar. porque na verdade somos seres sociais, é muito gostoso conversar sobre algo, né, que não seja a vida dos outros. E nesta quarta-feira você confere então a última reportagem da série em homenagem aos 50 anos do mês. E olha só, nesta segunda-feira, apesar da INDEC preparar uma operação caso houvesse uma paralisação dos motoristas do transporte público em Campinas, toda a frota do sistema operou normalmente. Na última sexta-feira, os motoristas das empresas concessionárias que operam 161 linhas municipais fizeram um protesto motivado por pauta salarial e atrasaram em 2 horas a saída dos ônibus das garagens. No mesmo dia, a INDEC alcançou uma liminar junto à Justiça do Trabalho que determina que as empresas disponibilizem 70% da frota em horários de pico e 40% nos demais horários. Mas essa operação não foi necessária hoje. Se você tiver que sair, inclusive, da sua casa, saia tranquilo, porque a gente tem aí os ônibus operando normalmente. Hora das notícias do Legislativo, a gente vai falar sobre o que acontece aqui na Câmara Municipal de Campinas e nós vamos já acionar aqui o site campinas.sp.leg.br, falando aqui da reunião ordinária que acontece hoje logo mais às 6 horas da tarde. É a reunião número 37. Olha só, e a gente tem 12 projetos na pauta que devem ser analisados pelos vereadores. Entre eles, o de autoria do presidente da Câmara, o vereador Luiz Carlos Rossini, que garante estacionamento gratuito em clínicas e hospitais públicos e privados por 15 minutos para o embarque e desembarque de pacientes ou visitantes. O vereador argumenta que o tempo de 15 minutos é insuficiente para que o paciente ou visitante usufrua dos serviços prestados pelos estabelecimentos, o que justifica a isenção da cobrança. E olha só, a pauta completa está no site que você acompanha lá nos detalhes campinas.sp.leg.br. Lembrando que você pode acompanhar a reunião ordinária também assistindo a transmissão da TV Câmara Campinas ou vindo pessoalmente até o plenário. A entrada é pela Avenida Engenheiro Roberto Mangi, número 66, no bairro Ponte Preta. E neste último sábado, a Praça Jornalista Fabiana Marquese foi revitalizada e foi inaugurada uma quadra de futebol society e de basquete no bairro Vila Baeté, na região do Jardim Nova Mercedes. A obra teve emenda impositiva do vereador Felipe Marquese. Até pouco tempo atrás, esta área na Vila Baeté, em Campinas, era um depósito de lixo, insegura e com muitos problemas. A partir do último sábado, uma nova realidade. É uma área de aproximadamente 15 mil metros quadrados, nunca foi urbanizada e essa área, na verdade, era um grande problema aqui, né, no Abaeté, por conta de que era uma área muito utilizada para descarte de entulho, sujeira, lixo, né? Piso para caminhada, paisagismo, plantamos aqui 250 árvores da Mata Atlântica, paisagismo, gramado e iluminação de LED. Ou seja, é uma praça que poderá ter atividade noturna. Além da revitalização da Praça Fabiana Marquese, foi construída uma quadra de basquete, quadra de vôlei,
playground, academia para a terceira idade e esta areninha, uma área de muito lazer e a partir de agora, de muito futebol. Bora, bora, bora. Vem, E hoje nós podemos ver as melhorias, as benfeitorias. Era um local degradado, cheio de arbusto, tudo desnivelado. Agradecer ao secretário Paulela, que esteve aqui, que também fez todo esse projeto dessa praça, uma praça que foi feita de forma excelente. Agradecer de uma forma especial toda a equipe da prefeitura que trabalhou há muitos dias aqui e hoje nós podemos ver o resultado dessa linda praça. É uma comunidade organizada e faltava esse espaço de lazer. Uma ação do vereador Felipe Marquesi procurou nosso gabinete na Assembleia Legislativa e destinamos um valor de uma emenda para ajudar nessa recuperação dessa área e na implantação dessa arena. Uma grande parceria com a Prefeitura e nós conseguimos, com poucos recursos que eu enviei, transformar numa grande obra a pedido do vereador Felipe. Aqui você tem condomínios verticais, prédios, num total de 1.800 apartamentos e essa área é importante para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que moram nesses apartamentos. Então, e a prefeitura e principalmente a população ocupar essas áreas públicas. A praça revitalizada recebeu o nome da jornalista Fabiana Marquesi, que faleceu em 2018. Aqui que lembra, né, faço lembrar aqui minha prima, que foi uma jornalista importante, foi jornalista do Estadão, do Correio Popular, do UOL, uma pessoa que teve uma história linda na cidade, campineira, e que nos deixou, né, Deus tem um propósito para tudo, e hoje é um dia de nós homenageá-la também. Revitalização que estimula novamente a interação social, atraindo os moradores a ocuparem novamente o espaço público. E é o que a gente estava precisando, principalmente para as nossas crianças. Ter um lugar de lazer, né, perto de casa, igual eu mesmo sempre saía com ele, a gente descia na praça lá para baixo, entendeu? E agora aqui pertinho, né, é muito bom. Aqui sempre é lotado, qualquer hora que você passar eles estão brincando, jogando futebol. É bom até pra gente, adulto, né? Se exercitar um pouquinho, relembrar o tempo de escola. Eu adorava jogar vôlei. E agora eu vou ensinar ele também um pouquinho. E o vereador Felipe Marquesi destinou um total de R$450 mil em emenda impositiva ao orçamento de Campinas para a Secretaria de Serviços Públicos, destinados às emendas aí, às construções de areninhas, instalação que tem aí Futebol Society mais o basquete 3x3. Agora vamos falar de campanha do agasalho, que segue mobilizando pontos de arrecadação em Campinas. E aqui na Câmara, a solidariedade também marcou presença. A Câmara Municipal de Campinas é um dos pontos de coleta da campanha do Agasalho 2025, que já ultrapassou 156 quilos em doações. Vereadores e servidores contribuíram com a iniciativa, reforçando a importância da solidariedade nesta época do ano. A Câmara sempre se colocou à disposição da Prefeitura, estimulando todas as campanhas de doações de alimentos e nessa época de inverno na campanha do agasalho. E a importância, além de ser um posto de arrecadação e contar com a contribuição dos nossos servidores, dos comissionados, dos vereadores que fizeram as suas doações, também foi um posto de coleta para a população aqui do entorno poder participar dessa campanha. E eu já quero aqui deixar o agradecimento a todas aquelas pessoas que se sensibilizaram e que mostraram que Campinas é uma cidade solidária, que as pessoas se preocupam com o bem-estar do próximo e no inverno a gente poder levar um mínimo de conforto para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade,
para poder enfrentar esse frio terrível. Mesmo uma única peça pode aquecer o inverno de alguém. E quem quiser colaborar, ainda dá tempo. Basta trazer o seu agasalho, cobertor ou sapato aqui no ponto de coleta na Câmara Municipal de Campinas. A ação integra uma grande mobilização organizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social. A campanha segue até o fim de julho e cada contribuição pode fazer a diferença para quem enfrenta o frio sem proteção. Nós, apesar de ser uma cidade rica, também somos uma cidade de contrastes, né? Nós temos milhares de famílias vivendo em situação de vulnerabilidade, que depende muito da mão do poder público para atender às suas necessidades básicas. E essa campanha do agasalho é apenas uma das ações que o poder público desenvolve para priorizar o atendimento e levar um pouco de dignidade para essas pessoas e para essas famílias, né? Então isso mostra que Campinas está atenta, procurando cuidar de todas as pessoas que aqui moram e nesse momento dá uma prioridade para aquelas que sofrem mais com a questão do inverno, né, que tem realmente dificuldades econômicas, financeiras. Campinas colocando dentro da política pública esse olhar de cuidar de quem mais precisa. Campinas precisa de que haja estas ações, tendo em vista as diferenças sociais. E nós que muitas vezes temos lá uma blusa, uma calça, uma roupa que está em bom estado e que nós já não usamos mais, é carinhoso, é amor poder doar para as pessoas num momento tão importante que agora chega, que é o inverno, né? Esse inverno que aí promete ser muito forte e nós todos juntos podemos, através da solidariedade, aquecer as pessoas, aquecer as crianças, as pessoas de idade, aqueles que saem de madrugada nesse frio para trabalhar. Então, toda ação nesse sentido é importante. Com o lema "Cada peça, uma cor, cada cor, mais calor", a campanha reflete o valor da empatia. Ainda que discreta, se transforma em conforto para muitas famílias em vulnerabilidade social. Nós estamos permanentemente atentos, participando, apoiando iniciativas como essa. Aliás, os vereadores todos, no exercício do seu mandato, acabam tendo um contato com essas famílias e a Câmara procura encaminhar, orientar, levar essas pessoas para conhecer seus direitos, das políticas públicas que elas têm que ter acesso, cadastrar no sistema do CadÚnico, né, para que elas possam se beneficiar dos programas oficiais de governo. Então as campanhas são mais uma das ações que os vereadores se envolvem para ajudar a população de Campinas. A Câmara Municipal é um posto importante, se você passa próximo, se você passa por aqui, use a Câmara Municipal como base, porque estas roupas, todo esse material será limpo, dobrado, organizado e entregue àqueles que mais precisam. Então participe, vem com a gente, vamos todos juntos, através da solidariedade, aquecer o coração dos nossos irmãos campineiros. Olha, a gente lembra que a campanha continua até o dia 31 de julho e a Câmara Municipal de Campinas é um dos pontos. Então, quer deixar a sua doação aqui? Ó, a Avenida da Saudade 1004 ou a entrada do plenário, que é a Avenida Engenheiro Roberto Mangi, número 66, no bairro Ponte Preta. Lembrando que a cidade tem mais de 100 pontos de arrecadação e você pode deixar aí a sua doação de um agasalho ou um cobertor em bom estado em qualquer um desses locais. A gente volta falando um pouco mais aqui do que acontece na Câmara. Olha, é um programa bem legal. Eu vou acionar de novo o nosso site campinas.sp.leg.br, que é o Parlamento Jovem, que agora entra em sua 7ª edição, ou seja, amanhã, terça-feira, nós teremos a partir das 9 horas da manhã posse dos jovens vereadores. A gente lembra que o Parlamento Jovem é um programa de formação política que tem por objetivo potencializar a atuação democrática dos jovens e seu protagonismo político, com edições destinadas aos estudantes dos 8º, 9º do ensino fundamental e também dos 1º e 2º anos do ensino médio das escolas públicas e particulares. O Parlamento Jovem possibilita a participação dos alunos em uma jornada parlamentar aqui na Câmara Municipal de Campinas,
onde cada um que já foi eleito na sua unidade escolar atua como jovem vereador. E você vai poder acompanhar ao vivo a transmissão da posse desses 33 jovens vereadores amanhã, a partir das 9 horas da manhã, pela TV Câmara Campinas. Só que se você tem, olha, eu quero participar pessoalmente, quero ver como funciona a entrada do plenário, pela Avenida Engenheiro Roberto Mangi, número 66, no bairro Ponte Preta. Lembrando que esse evento, a posse dos jovens vereadores, então você que é parente de um desses jovens vereadores também está convidado a vir aqui na Câmara Municipal de Campinas. Por iniciativa do vereador Igor Diego, a Câmara de Campinas entregou para Arthur Magno Faidiga Flose o diploma de mérito empresarial José Bonifácio Coutinho Nogueira. A Câmara de Campinas realizou a 27ª reunião solene para a entrega do Diploma de Mérito Empresarial José Bonifácio Coutinho Nogueira ao empresário Arthur Magno Faidiga Flose. O evento foi realizado no histórico prédio do relógio durante o Campinas Innovation Week. A honraria foi proposta pelo vereador Igor Diego, em reconhecimento ao relevante papel de Flose no desenvolvimento local. Quando a gente vem aqui entregar uma honraria, Arthur, a gente saiba que passou por uma comissão, né? Uma comissão lá na Câmara de Vereadores que analisa o mérito e a legalidade dessas propostas. Então, são 33 vereadores que aprovaram de forma unânime, o que é raro acontecer na casa. Quando uma empresa da nossa cidade dá certo, às vezes a gente acaba se esquecendo na correria do dia a dia, parar um pouquinho para reconhecer, homenagear. E sabe, Arthur, eu venho ali da região do Campo Grande, sou dali, e eu conto a sua história. Quando eu faço as palestras, eu conto histórias como a sua, né, de campineiros que encontraram na cidade oportunidades, montaram um ecossistema, encontraram amigos aí nessa caminhada, que acreditaram e foram para cima. Nós temos outros grandes exemplos nessa cidade de Campinas. E que o mais importante, além da sua honraria, é que a gente possa contar a sua história como exemplo para aquelas pessoas que estão aí, tentando, caindo, se levantando, mas encontra na cidade, na família, né, a força necessária que precisa. O título de mérito empresarial é justamente para isso, para a cidade de Campinas reconhecer e agradecer aos nossos empresários, aos nossos talentos, e eu fico muito feliz de poder fazer isso aqui hoje, dentro dessa feira, que ela está sendo destaque nacionalmente, né, uma feira que eleva a cidade de Campinas aonde merece. O diploma de mérito empresarial José Bonifácio Coutinho Nogueira é concedido pela Câmara de Campinas a empresários e empresas com atuação econômica relevante na cidade, valorizando iniciativas que promovam geração de emprego e desenvolvimento no município. Para mim é muito importante ver o reconhecimento do prêmio, não somente ganhar ele por si só, mas entender o tamanho, né, da conquista, que obviamente não é só minha. Se engana aquele empreendedor que acha que empreender é simplesmente ter uma boa ideia. Empreender, gente, é ter uma cultura, é ter uma equipe, é ser um bom gestor de pessoas. A equipe precisa estar com o mesmo drive de todo mundo, a gente precisa desejar a mesma coisa, e para isso a gente precisa ter boas pessoas dentro da equipe. E eu hoje, graças a Deus, tenho uma equipe impecável, que com poucas pessoas, afinal, né? Somos empreendedores no Brasil, não dá para ter uma equipe muito grande. Com poucas pessoas a gente consegue realizar muito. Eu gostaria de também pontuar que esse prêmio não é simplesmente uma foto daquilo que a gente criou, daquilo que a gente ganhou com o tempo, mas sim uma chancela de certeza de que eu estou no caminho certo. Que a gente vem de fato criando algo diferente, não só para a cidade de Campinas, mas para o Brasil e para o mundo.
A vereadora Paola Miguel homenageou o especialista em prevenção de infecções sexualmente transmissíveis junto à população em situação de vulnerabilidade social, o cientista social Gustavo Córdoba. A honraria leva o nome da expoente da enfermagem, Ana Neri. A 28ª reunião solene de 2025 homenageou o cientista social Luiz Gustavo da Silva Córdoba, com o diploma de honra ao mérito Ana Neri, pelos serviços prestados à saúde na prevenção do HIV e AIDS e de infecções sexualmente transmissíveis. A iniciativa foi da vereadora Paola Miguel, que conduziu os trabalhos. Estou muito honrada de poder fazer essa singela homenagem, né, ao Gustavo Córdoba, que tem trazido, né, uma perspectiva aqui no município de enfrentamento às ISTs, né, tem sido uma grande referência aqui na cidade. Esse diploma de reconhecimento ao trabalho na área da saúde também é uma homenagem à patrona da enfermagem no Brasil. O homenageado é carinhosamente conhecido pelos pares e atendidos pelo Serviço de Prevenção, como Gustavo da PrEP. PrEP significa profilaxia pré-exposição, o método de prevenção HIV, que consiste em tomar um medicamento antirretroviral para prevenir a infecção pelo vírus. É uma opção de prevenção complementar à utilização de preservativos e outros métodos de proteção à infecção pelo HIV. E a PrEP, por sua vez, é um tratamento de emergência que visa reduzir o risco de infecção pelo HIV após uma exposição de risco, como uma relação sexual desprotegida, violência sexual ou acidente ocupacional com material biológico. O sociólogo falou aos presentes de sua formação cidadã e profissional a partir dos movimentos sociais. Eu sou membro do Grupo Identidade, que é o coletivo mais antigo de diversidade sexual de gênero aqui de Campinas, né? Eu entrei no Identidade em 2015. Lá experienciei a importância da luta coletiva pela garantia dos direitos da nossa população. O que eu aprendi no movimento social sobre a importância de combater o estigma e discriminação do HIV/AIDS. Foi no movimento social. A resposta brasileira do HIV/AIDS, né, ela é um modelo para o mundo todo, acho que todo mundo está aqui há de concordar, mas ela só é assim porque ela foi formulada e intencionada pelo movimento social brasileiro. Aos poucos, nós, como educadores de pares, a gente se tornou referência para a população LGBTQIAPN+, pelo trabalho da educação comunitária, né, dentro do Centro de Referência em IST, HIV/AIDS e hepatites virais aqui de Campinas. Na reunião solene, os parceiros de trabalho também puderam manifestar suas homenagens. Um menino educador de par, hoje ele é o coordenador do programa de PrEP do Centro de Referência de Campinas. Mostrou a todos nós que sua boa liderança, sua competência não está no sexo, raça, religião ou idade. Está simplesmente no fato de motivar a equipe com respeito e responsabilidade, principalmente quando se faz pelo prazer e não somente pelo dever. Pela 9ª rodada, Ponte Preta empata sem gols com o ABC em casa e perde a liderança da Série C do Brasileiro. Na tarde do último sábado, em jogo válido pela 9ª rodada, a Ponte Preta recebeu o ABC no estádio Moisés Lucarelli. Mesmo jogando em casa, a Macaca viu o time visitante ser superior no primeiro tempo. Logo aos 9 minutos, o ABC ficou muito perto de abrir o placar em cruzamento na área. Ítalo apareceu sozinho, mas acabou cabeceando para fora. A resposta da Ponte Preta veio aos 29 minutos. Gé recebeu no meio, foi avançando e chutou, carimbando o pé da trave, defendido por Felipe Garcia. Nos minutos finais, a Ponte Preta teve mais uma oportunidade de balançar as redes e garantir a vitória em casa. Em uma falta quase na linha da grande área, já sem Elvis em campo, o atacante Gé isolou a cobrança. Com o resultado, a equipe do técnico Alberto Valentim amargou o terceiro jogo de jejum de vitórias, atuando no estádio Moisés Lucarelli.
E com o resultado, a Macaca manteve os 17 pontos, ficando na segunda colocação do campeonato. Agora, na próxima rodada, dia 28 de junho, a Ponte Preta visita o Maringá no estádio Willie Davids, às 7h30 da noite. Hora de falar do Bugre. Bruno Santos estreia com 2 gols e comanda a vitória do Guarani contra o Itabaiana na Série C do Brasileiro. Neste domingo, no Brinco de Ouro da Princesa, pela 9ª rodada, o Guarani entrou em campo com um time repleto de novidades na escalação. O Bugre iniciou o jogo comandando a posse de bola nos primeiros minutos. No entanto, o jogo demorou para se desenvolver. O Guarani conseguiu abrir o placar aos 24 minutos. Cicinho acionou Caio Melo, que cruzou na área e encontrou Bruno Santos. O novo camisa 9 do Bugre mergulhou de cabeça para completar e fazer o primeiro dele pelo novo clube. Logo na sequência, Rafael Bilu quase ampliou aos 25 minutos, batendo de fora rente à trave esquerda do goleiro Jefferson. Os sergipanos só chegaram com perigo aos 38 em cruzamento venenoso de Fabrício Oia, mas Andrei espalmou para a linha de fundo. Aos 45 minutos, Caio Melo lançou Rafael Bilu, que conseguiu cabecear para o meio da área e encontrou Bruno Santos, que mais uma vez balançou as redes. 2-0 Guarani. Ainda antes do intervalo, aos 47, o Itabaiana conseguiu diminuir o placar em cabeceio de Leilson na pequena área. 2-1. Com 3 minutos da segunda etapa, Emerson cruzou da esquerda e Bruno Santos tocou com a ponta da chuteira, mas a bola saiu pela linha de fundo. A resposta do time visitante foi mais uma vez com a bola aérea e Gabriel Henrique completando a sobra com uma pancada que foi afastada pela defesa bugrina. Nos minutos finais, o Guarani recuou as linhas e gastou o relógio até o árbitro apitar o fim do centro do gramado. Vitória bugrina, Guarani 2, Itabaiana 1. E a vitória tirou o Guarani da 16ª colocação e colocou o time de Campinas em 11º lugar, alcançando 11 pontos. Somente 2 atrás do Ituano, que fecha a zona de classificação para a segunda fase da competição. O próximo jogo do Bugre é no sábado, dia 28, às 5 horas da tarde, novamente no Brinco de Ouro da Princesa, recebendo o CSA. Hora de falar agora de dinheiro, gente. Julho tá chegando, molecada vai ficar em casa. O que fazer para curtir as férias de julho gastando menos? É o que traz hoje o Na Ponta do Lápis com Rafael Turati. Tá no ar mais um Na Ponta do Lápis e com a chegada do mês de julho, chegam também as famosas férias do meio de ano. Sejam em casa ou fora dela, é importante saber curtir esse período sem perder o foco no orçamento. Por isso estou aqui com o professor de Economia da Facamp, José Augusto Ruas, que vai trazer as melhores dicas para você aproveitar essas férias de julho sem comprometer o orçamento. Professor, o brasileiro já incorporou esse hábito de viajar para aproveitar o recesso escolar. Mesmo sendo uma tradição, os custos geralmente acabam sendo alguns obstáculos para as famílias, né? Então, qual que é o primeiro passo, né, para não pesar muito no bolso, no orçamento? Olá, Rafael. Pois é, julho é um mês bastante interessante. Eu, como professor, em geral, é o nosso período de férias, também um dos nossos períodos de férias, né? E vários outros profissionais acabam aproveitando as férias escolares dos filhos, filhas, né, ou de outros parentes para aproveitar esse período, né? E acaba sendo um período que também tem uma certa sazonalidade, como a gente fala em economia, né? Pelo fato de muitas pessoas viajarem nesse período, você acaba tendo preços um pouquinho mais salgados em algumas atrações. Então, acho que a primeira coisa sempre, né, que a gente fala é o bom planejamento, né? Isso a gente não pode fugir nunca, né? Que é como você vai organizar ao longo do tempo esses gastos. Se a gente parte do pressuposto que você já sabe que vai viajar em julho, né, que é uma tradição, de que é um período que você regularmente vai viajar, o ideal é que você já tenha se preparado antes.
Então, se você está nesse momento imaginando como planejar as férias de julho, saiba que você já está atrasado, né? E que, de fato, ainda dá para correr atrás, óbvio, né? Mas o que o ideal era que você tivesse planejado antes. E aí, obviamente, dentro desse planejamento, né, o ideal é uma boa pesquisa de preços, de destinos, né? Você já ter essas opções todas muito bem mapeadas a priori, né? Para poder fazer, obviamente, as contas de maneira adequada, etc. Eu costumo dizer que é o seguinte: hoje a gente tem muitas ferramentas de análise de preço, muitas ferramentas na internet para você conseguir estabelecer percursos, roteiros. Você vai fazer com guia turístico, você vai fazer com uma agência, se você vai fazer por conta e quer tomar conta de todos os seus custos, né? Então, se você se planeja, você sabe exatamente como vai arbitrar tudo isso. E nesse planejamento eu acredito que tem que conter tipo, o perfil da pessoa, né? Da pessoa, da família, né? Se a pessoa é mais de praia, mais de montanha, né? Mais um hotel fazenda, tem isso também, né? Ah, com certeza. Considerando que a gente está nesse período de férias e deve viajar com as crianças, é sempre importante levar em consideração o que as crianças vão fazer. Então não vai fazer aquela viagem que só lembra de levar a cerveja e esquece que você vai levar seus filhos ou filhas. Então o ideal é planejar exatamente como é que vai ser essa diversão, qual vai ser o espaço para eles brincarem, se forem crianças, justamente para você também poder ter o seu tempo de descanso, poder ficar tranquilo, poder curtir com elas ou sem elas quando for o período. Então isso é o ideal. Aí a pessoa monta esse roteiro, né? Nesse roteiro tem que conter alimentação, transporte, né, o translado até tal local e também a hospedagem. Ah, com certeza. Então a primeira coisa, de novo, escolhe o roteiro bem feito. Se você quer fazer uma viagem mais longa, se você quer fazer uma viagem mais curta, se você quer aproveitar o frio como uma atração turística, se você quer sair do frio, quer fugir, quer ir para uma região onde vai ter calor e não quer passar. Então essa é a primeira decisão que você vai tomar. E ver, obviamente, os custos, né? Obviamente, os lugares mais longe, né, vão ter custos de transporte mais pesados. E talvez seja o momento de você economizar nas possibilidades de hospedagem. Lembra que as hospedagens são de várias formas, né? Você pode, eventualmente, se tiver boas relações familiares e bons amigos, pode eventualmente visitar um amigo, visitar um parente, né? E com isso poder gastar mais no transporte, né? Ou não, eu quero ir para longe, então mas quero ficar muito bem hospedado. Eventualmente, essa é uma viagem que você vai ter que fazer ou de carro, se for com muita gente, ou vai ter que fazer... tem muitas possibilidades também de transporte público, né? Público não, transporte de comunitário. Comunitários, outras... Ou mesmo... como é que fala? E fugiu a palavra agora, né? Quando vai em grupos, viagens em grupos, né? Sim. Então, essa é uma possibilidade que você tem de conseguir organizar, mas sempre isso. Então, hospedagem, transporte, alimentação são os fundamentais, o pesado. Eu sempre separo, quando eu vou organizar também, né, algum valor que você vai comprar um presentinho, algum valor que você quer separar para fazer algum passeio naquele local. Então você vai visitar um lugar que tem um parque temático, ou tem um museu, né, ou tem uma exposição, ou tem um circo, né? Reserva um valor para você fazer esse passeio, reserva um valor para fazer essa atividade, né, para não ser surpreendido nem antes, nem na hora, e muito menos depois com a conta quando chega. Então criar esse plano de despesa detalhada é importante para controlar os gastos. Eu tenho um vício de economista, tá? Então o meu vício de economista é a planilha, né? Eu sei que nem todo mundo tem esse gosto, mas as planilhas são ótimas, porque você pode, com elas, você pode colocando fórmula, você pode atualizando. Então eu coloco lá quanto eu vou viajar de carro, quantos quilômetros são. Dentro desses quilômetros eu posso colocar lá o preço da gasolina e o consumo médio do carro. Então, por exemplo, tem sites, como tem um site chamado mapeia.com, um site gratuito que eu recomendo para todo mundo. Se você vai viajar de carro, entra lá, você coloca a tua origem, teu destino. Faz a simulação ali. Exatamente, ele simula quanto você vai gastar de pedágio, quanto você vai gastar de gasolina, dado o preço que você deu de gasolina. Então, é uma ferramenta extremamente útil para você saber exatamente quanto você vai gastar de carro. E, professor, acredito que, como em todo lugar, né, para tudo, aproveitar as promoções também, seja de companhias aéreas, de hotéis, de agência de viagens, é fundamental também dar uma olhada nas promoções. Sem dúvida, sem dúvida. Se você deixou para a última hora, você tem uma única vantagem, que é, às vezes, você pegar alguém que já está começando a querer fazer promoção, porque já passou, está muito em cima, então, às vezes, acontece de ter. Então, fica muito esperto com isso. Eu, por exemplo, quando vou fazer
comprar passagens aéreas, tem várias ferramentas que são úteis. Por exemplo, eu uso outra que é gratuita, eu uso o Google Flights. Então você entra lá e ele te dá as possibilidades de manejar entre 2 cidades para escolher o voo mais barato que tem desses 2 períodos. Então, em geral, quando eu faço uma viagem mais longa de avião, eu tenho alguma flexibilidade de agenda, eu monto de acordo com o preço da passagem. Né? Então eu não escolho, eu vou nesse dia e volto nesse dia, porque aí você está amarrado com o preço que está lá no site. Aí eu tenho alguma flexibilidade, 2 dias depois, voltando 3 dias mais tarde, eu consigo diminuir às vezes 50% o custo. Então, para quem vai fazer esse tipo de viagem, ter essa flexibilidade não dá para todo mundo, a gente sabe. Né? Mas considerando julho inteiro como um período de férias, organiza suas férias de acordo com esses custos que vai valer a pena. E para esse pessoal que vai viajar de avião, utilizar os programas de recompensas e fidelidade é interessante também? Eu acho interessante, né? Já foi mais interessante no passado, mas ainda é. Eu também sou milheiro, tá? Então eu adoro acumular milhas, faço programas de milhas, mas também acho que milhas também é um planejamento que se antecipa. Hoje em dia o que as empresas pagam de milha quando você usa o avião é relativamente pouco. Agora, se você usa bem o seu cartão de crédito, se você usa bem outros programas, tem programas que dão pontuação de milhagem, etc. Isso em geral dá para fazer. Então, por exemplo, esse ano eu fiz uma viagem usando milhas internacionais e fiz algumas no passado também. Então, se você se programa com antecedência, em geral, para acumular o suficiente demora mais de ano, né? Mas é uma grande vantagem chegar na hora, você não precisa gastar com o avião. E professor, divisão de custos, dividir os gastos com a família, com os amigos, dependendo da viagem, também é interessante, né? Pode ser muito interessante, né? Então eu volto nas viagens de família, né? Então são muito comuns na minha família, viajar de final de ano, vai pra praia, aluga aquela casa um pouco maior, as crianças diminuem na sala, nos colchões, né? Diminui muito o custo de hospedagem, às vezes as pessoas vão junto, né? Conseguem colocar as crianças no mesmo carro, dar aquela combinada, né, e passa um período maior, às vezes, naquela praia, né, ou naquele local de destino que você escolher. Então, essa é uma forma muito interessante para você minimizar o máximo possível os custos. Né? Lembrando que é férias, né, alguns de nós têm aquele adicional de férias quando estão CLT, né, mas o planejamento, né, para quando volta, ainda é fundamental, especialmente se faz o gasto no cartão de crédito, etc., que é sempre um desafio. E o professor, o que é mais recomendado? Pagar à vista ou parcelar no cartão? Vai depender da ocasião ali da viagem, de quanto, né, for o custo da viagem? Eu particularmente gosto de misturar as duas coisas. Eu gosto de ter aquilo de ter uma parte que eu consigo parcelar ao longo do ano e outra que eu pago à vista já para eliminar aquilo que eu planejei, aquilo que eu guardei, eu gosto de gastar na hora e aí depois a minha vida segue. Então, eu acho muito ruim quando a gente sobrecarrega o orçamento do ano inteiro de maneira muito pesada com parcelas de uma viagem que é muito cara. Agora, alguns desses gastos vale a pena separar, vale a pena diluir. Então, por exemplo, a gente não sei se ainda funciona, mas eu lembro que em algumas das viagens minhas eu comprei uns cartões do Airbnb, que é uma plataforma, fazendo propaganda aqui, mas enfim, que é uma plataforma de aluguel de casas, de quartos, que em geral é um pouco mais barato, e esses cartões permitiam fazer um parcelamento. Então eu fiz esse parcelamento, terminei de pagar a minha última viagem agora, e de fato dilui um pouquinho, então você consegue acumular um pouco menos, mas também é o seguinte, em geral eu faço isso e fico um tempo sem viajar depois, até eu conseguir pagar todos esses custos também. Fazer uma reserva de emergência é interessante também, levar um dinheirinho a mais caso aconteça alguma coisa, um dinheiro em físico também, em notas, é interessante? Olha, é muito interessante a gente estar sempre protegido, Então, quem faz viagens internacionais, a questão do seguro, eu tenho uma rotina de quando eu vou viajar que é analisar relatos de outros viajantes, Quando você vai fazer uma viagem para um lugar diferente, ou para um país diferente, ou mesmo para um estado diferente, é sempre legal acompanhar na internet e ver outros que contam como foi, os problemas que apareceram, quando você vai comprar numa plataforma também tem essas, e são muitos os relatos de quem não levou seguro e que teve um problema, um tombo, quebrou a perna, Então quando você está em um outro país, você precisa de um serviço de saúde, às vezes não fala a língua, Então se você não está protegido, não está precavido, isso pode ser um problema. Essa reserva pode entrar nesse mesmo espírito,
pode acontecer de você chegar e ter um sobressalto, né? Não é incomum, por exemplo, eu já tomei golpes já uma vez, né? Óbvio, golpes um pouco pequenos, golpe num guia turístico, alguma coisa, se você às vezes está desprotegido de dinheiro, né? Você pode ficar vulnerável dentro dessa situação. Então, sempre vale a pena ter uma reserva, mesmo que ela fique ali, ó, não pretendo gastar, né? Porque isso aqui eu vou gastar nos próximos meses. Mas, se você tiver, é sempre bom. De segurança, interessante, né? E, professor, pensar fora da caixa, explorar alternativas de lazer acessíveis, algum evento cultural que seja de graça, é interessante também? Não tenho a mínima dúvida disso. Tá? Eu, de novo, insisto, essa coisa da internet, né, que já não tem mais grande novidade para todo mundo, mas fazer boas pesquisas de internet, descobrir lugares fora, que a gente fala, fora do hype, né, fora daquilo que é muito turistão, muito cheio de gente, e às vezes você consegue fazer algumas opções de lazer diferentes, conhecer coisas novas, sair do tradicional, né? Então poder uma exposição, poder conhecer arte, poder conhecer de música, da cultura local, feiras interessantes, conhecer artesãos daquela região, conhecer as pessoas. Toda vez que você viaja, poder conhecer a cultura dos outros lugares vale muito. E às vezes conhecer a cultura dos outros lugares é simplesmente andar na rua, né? E conversar com as pessoas, comer a comida na rua, conversar para ver como é que elas vivem. Eu acho que essa experiência é a experiência mais rica da viagem. Óbvio que a gente sai sempre para descansar e sai se afastar um pouquinho do trabalho. Mas conhecer o mundo, né, conhecer os lugares, conhecer as outras formas de vida, eu acho que é sempre a maior experiência que uma viagem pode proporcionar para a gente. Professor, o mais importante desse período, né, é aproveitar cada momento, né, seja em família, amigos, né, e a gente pôde ver que com um bom planejamento é possível fazer isso, né, aproveitar sem pesar muito no bolso, no orçamento, né. As suas considerações finais, né, para a gente finalizar aqui o quadro, tem mais alguma dica para o pessoal? Você já percebeu que eu sou entusiasta do turismo e das viagens, né? Minha mulher fica louca comigo, né, porque eu não troco o carro, a casa está caindo e eu estou gastando com viagens. Eu sou entusiasta porque eu acho que viver essas experiências são extremamente válidas. Então, enfim, eu acho que vale a pena você planejar a tua vida. Às vezes aquele carro do último ano, aquela troca que você faz, cara, prolonga um pouquinho. Vai ter essa experiência com a sua família, vai ter experiência com seus amigos, que isso vai te tornar uma pessoa muito mais legal, muito mais interessante. Fica a dica. Professor, muito obrigado mais uma vez, viu? E não se esqueçam de curtir e seguir a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook TV Câmara Campinas, de acompanhar toda a nossa programação no YouTube TV Câmara Campinas. Um abraço e até o próximo Na Ponta do Lápis e uma boas férias de julho para vocês. Olha, apesar do tempo estar um pouquinho mais quente, hoje ainda temos aí um friozinho e o dia permanece ensolarado. Já para esta terça-feira, de acordo com o clima-tempo, nós teremos sol sem nuvens no céu e à noite o tempo vai ficar aberto também, ainda sem nuvens. Mas o friozinho continua. Olha só, a mínima prevista para esta terça-feira é de 12 graus e a máxima de 23 graus. Ou seja, ainda não dá tempo de tirar o agasalho do armário. A gente vai aí se protegendo nesses dias. Lembrando que a campanha do agasalho continua e a Câmara Municipal de Campinas é um dos postos de arrecadação. E assim a gente encerra o Câmara Notícia de hoje. Lembrando que hoje também a gente tem às 6 horas da tarde a 37ª reunião ordinária, que você pode vir pessoalmente acompanhar a discussão e a votação dos projetos ou a transmissão da TV Câmara Campinas. Continue na nossa programação e uma boa tarde.